do Senhor Jesus Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Natália e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essa 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios: o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igrejas e os Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igrejas e os Dons. E diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para aqui mostrar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes dos seus templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao ser ações quando a palavra do Senhor, os canais inscritos ou seguidores e ofertantes nesse mistério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Glórias ao Senhor Deus. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo das redes sociais em que você está nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários
e que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando a muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igrejas e os dons. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntarem só ao Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos que serão ministrados dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Sejais como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número, o número de 1 a 14, pois assim todos os dias você receberá um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Vamos aos rebanhos escolhidos de número 5. Vamos ao livro para esses rebanhos. Neemias com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias para o rebanho dos escolhidos de número 5. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de rebanho. Para os escolhidos de número 5, vai meditar nesse momento, no dia de hoje, no livro de Neemias, capítulo 10. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, Luísa. Seja muito bem-vinda, Hernando. A oração é a oração de número 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da Tua Santa Palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco. Nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igreja 70 Santos, para que verdadeiramente vejam a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Não esqueçam de curtir, curtam, comentem, compartilhem, façam também a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24 a 27, Neemias, capítulo 10. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. Neemias capítulo 10, que contém 39 versículos. A aliança do povo. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e de todos os que se tinham separado dos povos de outra terra para a lei do Senhor Deus, suas mulheres, seus filhos e as suas filhas, todos que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, os nobres, e se comprometeram sob pena de maldição e sob o juramento de que andariam na lei do Senhor Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo do Senhor Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, os seus juízos e os seus estatutos, de que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos filhas deles para os nossos filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado alguma mercadoria, algum cereal para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e de que abriríamos mão do produto do 7º ano e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço do templo do nosso Senhor Deus, para os pães da proposição, para a oferta regular de cereais e para os holocaustos regulares dos sábados, nas luas novas, para as festas fixas, para as coisas sagradas e para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Os escolhidos de número 4. Vamos ao livro. Tiago com 5 capítulos. Tiago com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Sejam todos muito bem-vindos.
capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tem 26 versículos. Prove-se o favoritismo, meus irmãos, como santos no nosso Senhor Jesus o Cristo. Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, atentade para que os trajes de luxo, e lhe disserdes, assenta aqui em lugar de honra. E disserdes ao pobre, fica ali em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés. Não fazeis distinção entre vós mesmos e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu o Senhor Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Vós, porém, desonrais o pobre. Não são os ricos, os pobres, o que oprimem a vós, arrastam aos tribunais? Não são eles o que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Escolha o seu número de rebanho, número de 1 a 14. Assim, todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Você escolhendo o número de 1 a 14, todos os dias, tem sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. No final da live também eu faço um sorteio no qual você mentaliza o número de 1 a 14 e pede para o Espírito Santo lhe dê uma resposta, fale com você naquele momento do sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro, de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ageu, com 2 capítulos. Capítulo 1, Ageu, capítulo 1, para os escolhidos, o rebanho dos escolhidos de número 14. A oração é a oração 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saiam agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Ageu, capítulo 1. Para os escolhidos de número 14. O capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos, chamado a reconstrução do templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperai-o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu os dissipei como um sopro, porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retei os céus, o orvalho e a terra e os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, o todo o resto do povo, a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, o seu Deus, tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor: eu sou convosco, diz o Senhor. De modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho dos escolhidos de número 8. Vamos ao livro. Vamos ao livro para esse rebanho dos escolhidos de número 8. 1 Crônicas, com 29 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de
capítulo 18. 1 Crônicas, capítulo 18. Para os escolhidos de número 8. O capítulo 18 contém 17 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 1 Crônicas, capítulo 18, que contém 17 versículos. As vitórias de Davi. Mandou seu filho Adorão a Davi para o saudar, para o parabenizar, para haver guerreado contra Adadezer. E por tê-lo destruído, pois Adadezer fazia guerra a Tou. Enviou-lhe também todo tipo de utensílio de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor com a prata e o ouro que trouxeram de todas as nações, dos edomeus, dos moabitas, dos amonitas, dos filisteus e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomeus no Vale do Sal. Pois guarnição de Edom, e todos os edomeus ficaram sujeitos a Davi. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Reinou Davi sobre todo Israel, fazendo juízo e justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, veio de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa era escrivão. Benaia, filho de Joiada, liderava os quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram os principais oficiais do rei. Escolhidos de número 6. Vamos aos escolhidos de número 6. Vamos ao livro para esses escolhidos. Hebreus, com 13 capítulos. Capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Vamos à oração. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo. Sejam todos livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Hebreus, capítulo 1, que contém 14 versículos. O filho é superior aos anjos. E quanto aos anjos diz que o Senhor, que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Do filho, porém, diz o Senhor Deus, o trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Senhor Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros, ainda tu, Senhor. No princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão. Qual o manto os enrolarás, como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, os teus anos não acabarão. Ora, o qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos, pois estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Escolhidos de número 11. Colossenses, com 4 capítulos. Colossenses, capítulo 1.
contém 29 versículos. A supremacia de Cristo, ele é a imagem do Senhor Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja e o princípio. O primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, pois foi dado agrado ao Pai de toda a plenitude, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele conciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos da sua mente, ou pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconcilio no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 12. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 6, Romanos, capítulo 6. Vamos à oração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração de número 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do Santo nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Romanos, capítulo 6. Que contém 23 versículos. Escravo da justiça. Que diremos, pois, havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça de modo nenhum? Não sabeis vós que sois servos daquele a quem vos oferecerdes, para lhe que obedeceu ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Graça, porém, ao Senhor Deus, vendo vós, sido escravo do pecado, obedeceste de coração a forma que de doutrina que fostes entregue, foste liberto do pecado e vos tornastes escravo da justiça. Falo como homem por causa da franqueza da vossa carne, pois assim como oferecestes os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade para iniquidade, assim apresentai agora os nossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Quando erais servo do pecado, estavas livre da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado e feito servo do Senhor Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, no Senhor. Escolhidos de número 2. Escolhidos de número 2. Vamos aos Vamos ao livro. O livro é o livro de Atos com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 22. Atos, capítulo 22. Para os escolhidos de número 2. Lembrando que por nós
trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Atos capítulo 22, que contém 30 versículos, o discurso de Paulo em sua defesa. Então o Senhor me disse: vai, eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até esta palavra, então levantaram a voz dizendo: tira da terra tal homem, não merece viver. Gritando eles, tirando de si as capas e lançando pó para o ar. O comandante mandou que o levasse para a fortaleza, dizendo que o interrogasse e açoitassem para saber, porque assim gritavam contra ele. Quando haviam amarrado, disse Paulo ao oficial que ali estava, e permitido a voz a soltar um cidadão romano sem ser condenado. Ouvindo isso, o oficial foi e avisou o comandante, dizendo: o que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou-lhe: dize-me, é tu cidadão romano? E ele respondeu: sim, sou. Então disse o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, alcancei o direito de cidadão. Paulo respondeu: eu, porém, o sou de nascimento. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 10. Mas antes de eu sortear o livro, o capítulo para esses escolhidos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco.
ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. O livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Vamos à oração. A oração é a oração 10. Santíssimo Senhor Jesus Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja a destruição de toda obra de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando nas tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas, esses veículos. Me chega a tua paz, a tua graça, a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da Igreja Virtual, @Igrejas e os Dons. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Joel, o livro é o livro de Joel. Não, deixa eu sortear o capítulo que contém 3 capítulos. Joel, capítulo 3, para os escolhidos de número 10. Joel, capítulo 3, que contém 21 versículos. Os juízos sobre as nações, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino em troca de uma meretriz. Venderam uma menina por vinho para beberem. Hora que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Filista. Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vós quereis vingar, bem depressa farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas, colocaste nos vossos templos. Vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém e os filhos dos gregos para os levar para longe da terra onde nasceram. Vedes, eu os tirarei do lugar para onde os vendedores e farei cair a vingança deles sobre a vossa cabeça. Escolhidos de número 9. Vamos ao livro para esse rebanho dos escolhidos. Levítico, com 27 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Levítico. Capítulo 23. Para os escolhidos de número 9. O capítulo 23 contém 44 versículos. O dia da expiação. Disse o Senhor a Moisés: o dia 10 desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimadas ao Senhor. Nesse dia nenhum trabalho farei, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós durante o Senhor, o vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Toda pessoa que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei no meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas casas. Sábado de descanso solene vos será. Eu vos humilhares ao 9 do mês, à tarde de uma tarde e outra tarde celebrareis o vosso sábado. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 1. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de Números. Vamos ao capítulo do livro de Números.
capítulo 9. Números, capítulo 9, vamos à oração. A oração é a oração 7. Números, capítulo 9, para o escolhido de número 1. E a oração é a oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa escritura. E contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado. Glórias ao Senhor Deus, através do seu ministério, dessa tua igreja virtual, @ igrejas e os dons, e todas essas vidas que estão ligadas conosco, vejam a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Números, capítulo 9. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Números, capítulo 9, que contém 23 versículos. A nuvem. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. Desde a tarde até a manhã, a nuvem estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo. Assim era continuamente a nuvem e cobria. De noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam no lugar onde a nuvem parava ali. Os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam e permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Houve ocasiões em que a nuvem deteve-se poucos dias sobre o tabernáculo. Segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam acampados, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã seguinte. Quando a nuvem se erguia pela manhã, partiam. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. Vamos aos escolhidos de número 3. Miqueias, com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias, capítulo 3. Miqueias, capítulo 3. Contém 12 versículos. A repreensão aos chefes e aos profetas. Então eu disse: ouve vós, chefes de Jacó, e vós, governantes da nação de Israel. Não é a vós que pertence saber a justiça, a vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, a sua carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele, lhes esmuiçais os ossos e os repartes para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas ele não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo por causa do mal que fizeram. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo e que proclamam paz, quando tenho que mastigar, mas contra ele que nada lhes coloca na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem profecias e haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre estes profetas e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta do Senhor Deus. Escolhidos de número 7. Vamos ao livro.
1 João com 5 capítulos. Capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Que contém 10 versículos. A palavra da vida. 1 João, capítulo 1. Vamos a uma oração antes da ministração da palavra. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. De toda miséria, de toda depressão, de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. 1 João capítulo 1, que contém 10 versículos, a palavra da vida, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestado o que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, o Senhor Jesus o Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que o Senhor Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, com ele, na luz estamos, na luz está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus o Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Escolhidos de número 13. Vamos ao livro. O livro é o livro de Jeremias, com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Jeremias, capítulo 22, com 18 versículos. Pazure Jeremias. Ouça a murmuração de muitos, terror de todos os lados, denunciai e denunciemo-los. Todos os meus amigos aguardam que eu tropece, dizendo, bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está comigo como um poderoso guerreiro, pelo que os meus pensamentos confundidos à sua desonra jamais será esquecido. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrias a mente e o coração, permite a tua vingança contra eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor e livra-lhe a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia que eu nasci, que o dia que a minha mãe me deu à luz não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-nos com isso grandemente. Seja esse homem com a cidade que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. Ouçamos clamor pela manhã, ao meio-dia um grito de guerra, porque não me matou na madre, porque minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consuma a vergonha de meus dias. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração. Você que mentalizou o 5, Neemias capítulo 10, é o livro que você vai meditar. Você que mentalizou o 14, Neemias capítulo 2. Você que mentalizou o 11, é o livro de Ageu capítulo 1. Você que mentalizou o 3,
1 Crônicas, capítulo 18. Você que mentalizou o 4, é o livro de Hebreus, capítulo 1. Você que mentalizou o 8, o livro de Colossenses, capítulo 1. Você que mentalizou o 2, Romanos, capítulo 6. Você que mentalizou o 7, é o livro de Atos, capítulo 22. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 23. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Números, capítulo 9. Você que mentalizou o 13, a mensagem para você hoje está no livro de Miqueias, capítulo 3. Você que mentalizou o 1, a mensagem para você está no livro de 1 João, capítulo 1. E você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 22. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou apresentar para vocês mais uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Mais uma denúncia. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos. Você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus, capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos, capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no Mateus 26, e dízimos no templo, e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos, capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas, capítulo 24, versículo 48. Atos, capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos.
mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Mas antes de eu repetir os números, eu vou ler um aviso para todos vocês. Para todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos aqueles que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que o que tiver de medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem os nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 5, Neemias 10, o 14, Tiago 2, o 11, Ageu, capítulo 1, o 3, 1 Crônicas 18, o 4, Hebreus, capítulo 1, o 8, Colossenses, capítulo 1, o 2, Romanos 6, o 7, Atos 22, o 9, Joel, capítulo 3, o 12, Levítico 23, o 10, Números 9, o 13, Miqueias 3, o 1, 1 João 1, o 6, Jeremias, capítulo 22. Glórias ao Senhor Deus. Atenção a vocês todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de todas as lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Atenção você que quer o Senhor Jesus, que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o meu jugo e fardo que são leves e suaves. Eu vou produzir muitos frutos. Deixa eu repetir. Depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito. No livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12.
E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no perfil, conosco através de nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção no benefício e importância de você, seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, também de madrugada. Você também tem a flexibilidade dos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na IG 1318 37 300, e até 1h12 da madrugada, na Igrejas Benditas, para você buscar ao Senhor Deus onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para você adquirir conhecimento e material de trabalho e receber as recompensas, assim como está lá no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 a 27, e João, capítulo 15. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra. Para a sua obra, para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil. Comprei esse imóvel no leilão da Caixa por 80 mil reais. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, África do Sul e todos que nós ainda não sabemos que apresentam as lives de segunda a sexta em todas as 12 igrejas virtuais, mistérios e canais. Sim, são todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.